E aí, pessoal, sejam bem-vindos à Maratona de Debates. E esse é o presente de Natal da Brasil Paralelo para você. Lembrando que durante essa semana você vai ter a última chance de se tornar membro assinante da Brasil Paralelo com 30% de desconto. É um desconto exclusivo para essa semana de debates que encerra nessa sexta-feira. Na plataforma de membros da Brasil Paralelo você pode ter acesso a diversos cursos, entrevistas, documentários, debates como esse que você vai ver durante essa semana. Enfim, uma infinidade de conteúdos. E ainda financia Brasil Paralelo para que continue produzindo seus documentários e impactando o Brasil. Aproveita que é o final do ano para a gente começar 2020 com o pé direito e torne-se assinante da Brasil Paralelo. Nos vemos na plataforma de membros e até breve. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa mesa redonda hoje para falar de nova mídia. E nós estamos com duas figuras especiais aqui, pessoas especiais. Estamos com o Fernando Conrado, cientista político. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. E estamos aqui com o marqueteiro digital, comunicador e criador do novo mercado, Ícaro de Carvalho. Satisfação falar com vocês. Ícaro, que temos um carinho especial pelo Ícaro, que desde o início esteve conosco, sempre nos ajudando, dando as consultorias. Fez parte, está na gênese do início do Brasil Paralelo. Foi um grande prazer e olha onde é que chegou. Bom te ter aqui. Bom, essas duas figuras estão aqui conosco hoje, falam diariamente para milhares de pessoas no Instagram e em outras mídias também. Eu acompanho particularmente, principalmente pelo Instagram. E hoje em dia dividem a atenção das pessoas entre aquilo que elas estão lá vendo na TV, no noticiário, no jornal, etc., Então, estão ali, de uma certa forma, competindo por essa audiência e cada vez mais esse questionamento sobre o que é a nova mídia fica mais confuso, certo? Eu entendo que fica mais confuso cada vez mais essa ideia, esse questionamento. E a nossa ideia hoje é aqui, basicamente, perseguir um pouco dessa reflexão. Entender o que é a nova mídia, ou se existe uma nova mídia ou não, ou o que acontece nas redes sociais substitui o que aconteceu na televisão, complementa, o que está acontecendo? Eu vou abrir para primeiras considerações, que eu já fiz de uma certa forma aqui um questionamento, né? Quem prefere começar? Ícaro. Vamos lá. Eu acho que antes de nós começarmos a tratar sobre isso, a gente tem que definir se nós estamos falando de nova mídia, esse fenômeno específico, a internet entrando agora e sendo canal de comunicação peer-to-peer, né? Onde um usuário fala com o outro. Ou se nós estamos falando de um movimento lato, porque você tem a nova mídia, ela era o rádio, que substituiu em grande parte o teatro e as pessoas que conversavam na praça. E depois você vem a televisão, que se torna a nova mídia daquele momento, e aí depois você pega o início da internet, que ainda as pessoas não entendiam direito. Tem uma entrevista de 91, 92, em que o Bill Gates fala, os caras falam, mas a internet é o quê? É tipo um rádio? Então as pessoas não entendiam direito, e aí chegou até agora, que é o que nós vemos na internet hoje é bem diferente do que nós vemos nos anos 90, né? Então a gente tem que definir, nova mídia fenômeno atual ou nova mídia como, cara, não vai parar e daqui a pouco será outra coisa completamente diferente. Você acha que talvez a gente tenha uma diferença entre a ascensão dessas outras mídias que você comentou na internet pelo fato de que na internet, com a ascensão depois das redes sociais, nós temos a possibilidade de uma pessoa normal simplesmente passar a comunicar a milhares ou milhões de pessoas sem o intermédio de uma empresa, etc. Assim. Você acha que isso faz com que essa nova mídia seja diferente das outras? Existe uma revolução diferente aí? Eu acho que todas elas são diferentes, sempre são e serão diferentes, mas eu acho que o que caracteriza esse movimento atualmente é que nós temos a ascensão da pessoa. Não é nem tanto a ascensão da internet, desse ou daquele veículo, e sim da pessoa. E as pessoas queriam ascender há muito tempo. Você pega o teatro de Shakespeare, quando ele centra na pessoa, na figura, se torna o teatro mais popular do mundo. Apesar de ser estupidamente bom, era o teatro mais popular do mundo. As pessoas queriam falar. Só que antigamente, para você colocar um Michael Jackson, o movimento tinha que escolher uma pessoa, essa pessoa tinha que reunir características, que envolvia muito dinheiro, a indústria toda era muito cara, e você depositava grana naquele cara, e criava-se um mito. Bom, se ele morresse de overdose, que pena, vamos escolher o próximo. Se ele sobrevivesse, beleza, vamos tentar fazer ele continuar vendendo o disco. Hoje em dia não, você tem aquele movimento da cauda longa, né? E finalmente as pessoas podem, de maneira barata, chegarem até outras pessoas. Eu sempre digo, por exemplo, no Instagram, quantas marcas você segue?
Você segue a Fiat, você segue a Brastemp, você segue a Electrolux, você segue o Chocolate Hershey, você segue pessoas. Finalmente as pessoas conseguiram falar com pessoas. E isso incomoda aqueles que não têm pessoas para colocarem para falar pelas suas marcas, né? E à medida que as pessoas reagem sempre aos estímulos de pessoas, preferindo sempre pessoas, as grandes marcas elas têm que pensar, coloco pessoas, não coloco, defendo o que eu já entendo há 100 anos, não vou desconstruindo aos poucos. É um movimento que leva tempo ainda. Muito bem. No jornalismo, Conrado, que fala muito sobre política e atualidades e tudo mais, você tem historicamente uma busca pela informação, uma constante busca pela informação, até que você chega num momento onde toda a informação está disponível, certo? E aí nós vemos nessa ascensão das pessoas indo até as redes sociais e falando com as outras pessoas, ou seja, olho no olho, de forma que você possa confiar ou não, ou olha no olho e não confia naquela pessoa. Impressão minha, você tem uma ascensão, então, da análise das informações. É isso que talvez defina e diferencie essa nova mídia? O principal ponto, na minha visão, sobre mídia, tecnologia, informação, se dá quando a gente tem exatamente o rompimento no monopólio da distribuição da informação. Isso antigamente pertencia ao rádio e à televisão. Só a televisão te informava. Tu recebia a notícia, o enfoque, os dados, conforme a televisão gostaria de te entregar. E nisso a gente volta para um ponto que eu sempre comento aqui, que é da conformidade social. Tu tomava aquilo por verdade. Por quê? Porque tu não tinha uma outra espécie de informação. E a gente sabe que o domínio da mídia, o domínio do conhecimento sempre teve na mão de um viés de esquerda. Então eles dominavam essa informação e tinham, por conta disso, uma hegemonia. Quando existe o advento das redes sociais, que tu pode broadcast para o mundo todo, a partir de um aparelho de telefone na mão, a voz que pertencia somente à mídia passa por ser cada um dos seres humanos. E aí a gente começa a ter um grande arrasto da esquerda para esse grande bom senso. Por quê? Porque a gente não tem mais conformidade social. Ninguém mais tem que aceitar o que a mídia conversa. Por exemplo, hoje em dia a coisa mudou de figura. Se antigamente a gente discutia numa mesa de bar um assunto, a gente ia ver na televisão se eles estavam falando se era verdade ou não, hoje mudou. Tu ouve o que está sendo dito na televisão e tu vem comentar com teus amigos, tu vem para as redes sociais para saber se o que é dito lá corrobora com a verdadeira existência. Olha como essa migração, essa maré sai de um sentido para o outro. E é por isso que a gente tem novos governos vindo do mundo, pelo mundo todo. A gente pode estar aqui, Estados Unidos, Brasil, Polônia, Ucrânia, Áustria, Itália, que estão saindo do mundo da hegemonia da esquerda e vindo para um outro caminho. Obviamente isso aqui vai ter um ajuste, em algum momento nós vamos chegar num denominador comum. Então, na minha visão, quando tu pergunta, Conrado, qual é a diferença que a gente tem de mídia aqui? É o fato, como o Ícaro bem falou, das pessoas poderem se expressar. E no momento que tem pessoas sabendo se expressar e fazendo conexões, tu apresenta isso para novas pessoas. E aí a gente cai num advento da influência social, né? Na influência digital, no caso, que é influência social. São pessoas conversando. E aí a gente cai num assunto anterior, que será a pauta de uma mesa redonda também aqui, que é do respeito, né? Em quem a gente tem que colocar atenção, em quem a gente tem que colocar nosso tempo. O Instagram, para mim, é a ferramenta que eu utilizo mais, porque para mim é muito conveniente eu gravar 15 segundos e já subir. Então, e na mão de cada um tá estourando essa informação. Então, quando eu gravo uma história do Instagram, surge no teu, de todo mundo. E a partir desse ponto, a gente começa não só a competir por atenção, porque isso aí a gente não chegou tanto, mas a criar uma fidelização do observador, do teu assistente, esse cara que te consome, de corroborar com o que tu pensa. E aí essa conformidade social com essa grande mídia acaba, porque tu começa a enxergar um diálogo entre nós, um vínculo muito mais forte, humanos, tu vê que tu não tá sozinho. E aí tu consegue pensar por ti mesmo. Tu começa a ter coragem de si mesmo, acreditar em si mesmo e ter certeza de si mesmo. Até mesmo para se expressar. Tu começa a ver pessoas comuns se expressando. Opa, vou me expressar também, vou dizer o que eu acho. E aí, pelo peso das tuas informações, pelo peso da tua comunicação, pelo peso desse conteúdo de qualidade que a gente teve essa convenção de chamar, acabou sendo o grande diferencial da internet hoje. Essa relação que vocês têm
Como é que tu descreveria ela aí, cara? Essa relação que você tem com os seus seguidores? Quantos seguidores hoje são? 280, 290 mil. Como é que é essa relação? Antes de chegar nessa questão, eu queria só complementar um raciocínio do Conrado que foi muito bom. Existe um fato novo aqui, que é aquilo que é dirigido, aquilo que é planificado, dificilmente corresponde à realidade. Então, por exemplo, o Conrado falou desse arrasto da esquerda para a direita. Quando você tinha economia planificada, em qualquer país socialista, né, o que acontecia? O cara virava e falava, olha, o peixe custa 20. Você ia na peixaria e não tinha peixe. O cara fala, olha, todos têm direito a 6 galões de combustível. Ninguém tinha 6 galões de combustível. Então, assim, dirigido, você vê a nossa, sendo até um pouquinho mais polêmico aqui, você pega a nossa própria Constituição, todos têm direito a moradia, emprego digno, segurança. E você não vê. Planificado não se corresponde na realidade. Antes do advento da internet, a comunicação também era dirigida. Então você ligava na Rede Globo, os valores transmitidos e a defesa daquilo que era feito na TV não era necessariamente o que as pessoas defendiam ali. E isso acabou criando, quase 3 décadas depois, um fenômeno Bolsonaro, por exemplo. Em que claramente eu estava numa reunião com os principais executivos de um dos maiores jornais do país. Nós estávamos falando sobre campanhas na internet. E eles falaram assim, quem você acha que vai ganhar a eleição? Eu falei, olha, não posso aferir, não sou especialista nisso, mas eu acredito que o Bolsonaro. E todos riram. E falaram que isso é estúpido, jamais. Então, as pessoas, elas finalmente puderam conversar sobre coisas que elas acreditavam. Então, antigamente, além disso, a comunicação era dirigida. Então, falava, o Brasil é um país inteiro favorável ao aborto. Você ia na rua, ninguém era favorável. O Brasil inteiro é favorável ao sem terra. Você ia lá, todo mundo odiava os caras. Então, hoje tem um outro fato, né? As pessoas comunicam o que está acontecendo na rua. E isso criou uma diferença de produto. Porque você prefere comprar o produto melhor produzido ou o produto verdadeiro? E esse é o ponto, eles não conseguem produzir o produto verdadeiro. Porque existe todo um corpo de executivos, existem todos os interesses financeiros, existe toda uma compreensão do que nós devemos produzir. Você parar pra lembrar nos anos 90... Sem contar que as pessoas lá, imagino eu, nem sabem mais fazer coisas verdadeiras. Cara, acostumaram. Eu estive numa reunião na Faria Lima, com uma empresa do mercado financeiro, e os caras falaram assim, cara, o preço médio do nosso... O salário médio do nosso cliente é de 17 mil reais, ou seja, é o top 10% do Brasil. Eu falei assim, cara, 17 mil reais por mês é o top 0,1% do Brasil. É que vocês estão aqui na Faria Lima pagando 15 reais na long neck, vocês estão achando que 17 mil não é muita coisa, cara. 4 mil já é top 1% do país. Então eles também perdem a referência. E de repente chega um político e fala assim, esses caras fodem nós a vida inteira. E temos que dar vida mole pra esses vagabundos. O cara fala, meu Deus, esse cara se assassinou politicamente. Aí o cara vai lá e ganha eleição. Então nem eles estão entendendo direito. Perfeito. Aí você faz a pergunta, aí, cara, qual é a relação que você tem com que você tem com o seu público? Com o meu público? Eu acho que nem nós estamos entendendo direito. Porque nós temos que pensar no longo prazo, não é? O Kahneman, o grande ensinamento do Kahneman é esse tenda a pensar no longo prazo, não olha o que tem dentro da caixa. Conrado, quantos seguidores você tem? 230. Quantos seguidores você tinha ano passado? No final do ano, 50. Quantos seguidores você tinha no ano retrasado? 3. Essa é a projeção. Eu tenho 280 alguma coisa. Quantos seguidores eu tinha no dia 27 de dezembro? Eu sei disso porque foi um dia que me marcou. Eu tinha 1.200 seguidores. O fato não é a nossa relação com esses 300 mil. O fato é, Conrado, com quantas pessoas você vai se relacionar e com quantas pessoas você vai influenciar ou comunicar daqui a 10 anos. Independente da plataforma, porque quando a plataforma chega ao fim, você consegue migrar essas pessoas para a próxima plataforma. É a primeira geração em que nós temos uma massa crítica. Você não vai mais começar a próxima rede social com 3. Você vai começar com uns 200 e tantos que quiserem te seguir já. Diga-se de passagem, tudo melhora, né? Tudo melhora. Aparelho melhora, o tráfego melhora. Internet melhora, em mais lugares vai ter internet. Existia um especialista que ele escreveu um livro falado Não Me Faça Pensar, Steve Krug, e ele dizia que por melhor que fosse a defesa do bankline, as pessoas não usavam porque elas não estavam acostumadas.
Até hoje, 3% dos clientes do Bradesco pedem extrato físico. O cara quer extrato físico, eu quero ir lá na banca e pegar o meu extrato físico. Então, assim, também as pessoas vão se acostumar a só acompanhar isso. Daqui a 5 ou 6 anos, nós teremos a primeira geração, que eu nem sei qual é o nome, né? Depois do X, não sei mais qual que que não vai ter experimentado TV. TV sequer faz parte do imaginário dele. Então, como eu me relaciono com essas pessoas? Me relaciono bem. Essas pessoas são influenciadas por mim. Muitas delas criam meu modelo de negócio. Eu trabalho me comunicando com isso. Eu trabalho com isso, não é um passatempo. Como você acha que sobrevive uma grande empresa de mídia, de jornalismo? O New York Times já está dando a deixa, né? Eles criaram um grande modelo de assinatura que está fazendo cada vez mais parte agora dos resultados financeiros da empresa. Você pega o DRE do New York Times, você vê que o subscription mode está crescendo. E é isso, demitir 80% dos caras, fazer menos pesquisa de rua, diminuir o investigativo e baratear e cobrar assinatura. Eu sou assinante do Valor Econômico, porque em 5 minutos eu consigo ver as notícias econômicas todas. E me custa R$20. Eu nunca pensei que eu iria assinar um jornal ou seja, existe futuro para as empresas de mídia, de jornalismo, só que exige adaptação. Existe futuro, como existiu futuro para tantas empresas que hoje já são descontinuadas, mas assim, é um futuro menor, é um futuro mais modesto, é um futuro... O modelo de negócio nunca foi muito bom. Você nunca teve um dono de jornal no topo da Forbes. O negócio nunca enriqueceu de fato. O negócio dava poder, dava entrada nas salas, você não chegava ali no topo. Mas chegava, através da influência. Hoje em dia eu vejo um negócio menor. O Cristiano Ronaldo ganhou mais dinheiro com o Instagram do que com a Juventus, né? Isso vai ser cada vez mais comum. Hoje, eu acho que a 4ª ou a 5ª profissão que os jovens querem ser é youtuber. Então, assim, como eu me relaciono hoje, ainda normalmente, mas ninguém sabe como é que vai ser daqui a 10 anos. E esse é o grande ponto, é enxergar que daqui a 10 anos a Xuxa, o Gugu, é um Instagram, entendeu? É muito louco isso. É muito louco isso. Fazendo um pouco de futurologia, né, o Ícaro já começou aqui um pouco, mas um dos problemas que é levantado hoje, principalmente pela mídia tradicional, é o problema das fake news. Né? O que tu acha disso, Juan? Tu acha que tem fake news? Tu acha que é um perigo mesmo a fake news? Nós temos que ter mecanismos para regular isso aí, e porque as pessoas estão vulneráveis a isso e vão acabar lendo mentiras? Ou você acha que normalmente isso vai se regular, quem propaga coisa mentirosa, as pessoas vão parar de seguir, perde credibilidade? Como é que você acha que é o futuro dessa questão da credibilidade das informações? Tu já respondeste, né? Quando as pessoas começarem a passar informação e que tu vai checar e ela não é verdadeira, tu não vai mais seguir, tu vai apenas desplugar. É isso que a gente vê nas grandes emissoras do Brasil hoje. Porque uma coisa é uma mentira, uma notícia falaciosa, uma mentira. Outra coisa é desinformação. Muitas informações, muitas notícias que a gente recebe hoje de conteúdo, elas são misinformações, né? Desinformações. A manchete diz uma coisa, o corpo da notícia diz outra. Tanto que isso já está levando ao enfraquecimento, ao empobrecimento das próprias instituições. O que a gente percebeu nesse final de ano aqui? O decréscimo da Veja perdeu 39% de mercado, o Valor Econômico perdeu pouco, porque ele entrega uma qualidade. E não tem esse viés ideológico, porque como o Ítalo começou, o Ícaro começou a falar aqui, a parte principal dessa história é a agilidade do tempo. A imprensa engessada do jeito que tinha, ela não tem como te entregar informação como tu recebe no Instagram. Como tu recebe no Twitter, que aconteceu, chegou, aconteceu, chegou, aconteceu, chegou. Ninguém aprova, né? Ninguém aprova teu post. É isso aí, até eles terem que envelopar essa informação, demora muito para chegar no cidadão comum. Existe agora um controle, precisamos fazer uma lei para acabar com as fake news. Fake news sempre existiram. Agora, o que é fake news? É aquele que diz uma informação que não é a minha? Esse cara é o fake news? Né? O que é uma seita? É uma religião que não é a minha? Quando eu faço as coisas é arte, quando tu não gosta do que eu faço é censura. Então a gente começou a trabalhar com outro viés de pensamento que em muito pouco tempo vai ser transformado em pessoas, que é o que a gente... Nos Estados Unidos tem um movimento de pensamento que é democracia direta, né? Tu vai escolher pessoas
que tem um posicionamento que tu vai querer que seja a tua voz. Por exemplo, quando tu vier para o processo democrático para escolha de representantes, tu não vai votar num candidato. Tá? Tu vai escolher por temas. Quais são as temáticas? Vai ser segurança, meio ambiente, educação, saúde. E aí tu vai poder escolher, quem vai falar por mim em educação vai ser o Conrado. Quem vai falar para mim sobre segurança vai ser o Ícaro. Quem vai falar para mim sobre o meio ambiente vai ser o Henrique. Tu vai poder fragmentar esse teu poder decisório em pessoas que correspondem com o teu pensamento e não ter esse candidato único. Então olha que incrível essa nova visão. Tu não vai nem saber como é que vai sopesar isso. Então, pessoas com as quais tu reconhece essa conformidade social com elas, né? Ou melhor, essa desconformidade social com um grande meio, vão receber o teu poder para poder decidir por ti num processo democrático. Você vê que nessas eleições de 2018 do Brasil, aqui as presidenciais, o candidato que venceu não foi os debates. Sim. Ou pelo menos não foi em todos, só no início foi em um ou dois, né? Tu sabes que nessas eleições um trunfo que fez eu surgir na internet, vamos dizer assim, porque eu sou fotógrafo, faço viagens, só aparecia durante fazer as viagens e depois encerrava meu Instagram. Foi exatamente porque eu consegui prever os próximos passos na política. Eu acertei os percentuais na mosca no primeiro e segundo turno ali. Eu falei, vai ser 46%, por isso. Deu 46,03%. Acho que foi o único cara do Brasil que... bimba ali em cima. E como a gente vinha explicando para as pessoas, o próximo passo é esse. Por quê? Porque existe uma hegemonia desse outro lado. E aí, esse pessoal que era contra essa hegemonia acabou tendo uma demanda reprimida que caiu em Jair Bolsonaro, nosso presidente hoje. Que muita gente não gosta dele, outros gostam, ele é um falastrão, ele é um tiozão, ele é muito vulgar, pouco importa, o que interessa é que essa pessoa recebeu toda essa demanda. E a partir de então, como a gente já viu, já estão existindo a criação de novos partidos, né, como o próprio partido, o presidente Bolsonaro deixou o PSL, do qual ele chegou lá, e muitas pessoas chegaram ao poder com o próprio Bolsonaro, né, nesse trem da alegria, e grandes nomes, né, que pegaram essa imagem dessa grande demanda que estava reprimida. Daqui em 2022, o que eu já enxergo? Que vão chegar novos partidos, como o próprio Aliança do presidente, que vão começar a questionar esse ponto da compliance e da accountability, né? Eu sou um cadeado fechado e eu não roo a corda. Então, essa nova centro-direita que está surgindo, porque até então a gente só tinha partidos de esquerda no Brasil, vão trazer novas corroborações para essa visão de mundo futura. E a partir de então, essas pessoas vão determinar qual é a pauta. E aí, como que nós vamos julgar o que é fake news? Se era esse modelo antigo de informação que vai dizer o que é fake, ou são essas pessoas que vão definir a nova pauta? Como a gente está fazendo aqui. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma discussão numa mesa redonda sobre nova mídia, né? Ou seja, vocês já estão, o Brasil Paralelo já está criando a pauta. Isso vocês vêm fazendo desde o dia 1 de vocês. Falando das cruzadas, falando depois de 1964, não foi bem assim. Agora está vindo outro sobre educação. Então, questionar esse novo problema, questionar esse novo modelo e dizer quem é a pauta, porque do ponto de vista, se tu observar bem, a gente fala, existe nós, existe eles. Independe de quem é o nós e o eles, né? Existe quem está em cima do muro. Agora, quem foi que construiu esse muro? Esse muro era construído exatamente por quem detinha a hegemonia do poder da mídia. Agora, como desfragmentou isso aqui, esse muro vai ser reconstruído. E aí nós vamos saber quem é quem nesse novo cenário político. Fala galera, desculpa me intrometer aqui no meio do seu vídeo, mas eu não podia deixar de lembrar vocês que essa é a última oportunidade do ano para se tornar um membro da Brasil Paralelo com 30% de desconto. É mais de R$150 de desconto para você ter acesso a esse conteúdo que você está assistindo aqui e mais uma infinidade de conteúdo em diversos formatos, de entrevista, documentários, podcasts, etc. Aproveita essa oportunidade, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo e nos vemos em breve. A gente sabe que toda atividade, seja ela na mídia ou em outra área, ela precisa ser sustentável, né? Então ela também tem o lado da sustentabilidade econômica. Como é que se sustenta aquela atividade e tudo mais? A Brasil Paralelo, vocês conhecem bem, o público que nos acompanha conhece, ela é financiada ou seja sustentada pelos seus assinantes, né? Que assinam, financiam a causa, ficam felizes em ver que os nossos documentários são distribuídos para muita gente e ainda recebem uma formação nossa, através do núcleo de formação, etc. E a gente montou um modelo onde oferece duas coisas, né? O fazer parte desse clube que propaga a cultura pelo Brasil e oferece também uma formação especial para os membros. Na alta cultura, ciência política, etc, etc. A mídia tradicional, em geral, trabalha com um modelo de publicidade, né? E que foi penetrado no Brasil, principalmente, pelo Estado.
Então, o Estado ali comprando publicidade, verba de publicidade e tal, que a gente sabe que representa bastante. E gerou uma série de problemas, de independência e tudo mais. A Brasil Paralelo tem um compromisso de não receber nunca dinheiro público, nunca recebeu, e tem esse compromisso porque entende que abriu a porteira, começou a entrar alguma coisa, você vai começar a se comprometer com político X, Y, Z, e isso pode atrapalhar o problema lá na frente. Bom, de qualquer forma, todas essas pessoas aí que estão acendendo as redes sociais e comunicando com todo mundo, elas precisam se sustentar de alguma forma. Muitas delas, como é uma coisa muito recente, tá, eu, Conrado, acabei de falar, sou fotógrafo, faço meus projetos assim, né, o Ícaro sempre foi consultor, imagino que em vários formatos diferentes de estar lá ali no Instagram. Esse negócio começa a ocupar o tempo da vida de vocês, tem uma certa importância, mas para vocês poderem se dedicar a isso precisa parar de pé, em outras palavras, precisa dar dinheiro. Como é que o Ícaro, que é um consultor e ajuda as pessoas a monetizar e se sustentar, como é que tu enxerga isso, Ícaro? São os modelos aí, são vários, como é que tu enxerga esse caminho? Um ponto importante para a gente começar essa resposta é dizer que houve uma mudança muito grande no perfil daquele que contrata publicidade. Até os anos 80 para trás, quem contratava publicidade, basicamente as grandes marcas e o governo, as pessoas que tinham a grana, né? E elas contratavam de quem? Dos mesmos 4, 5 gatos pingados. Dos grandes jornais, das grandes revistas, que não eram muitas. A partir de 2010, a coisa começou a mudar. Porque foi quando finalmente a verba colocada na internet começou a fazer volume. Antes era uma coisinha boa. Antes o cara botava 50 mil, 100 mil só pra ver o que acontecia. Agora não, a verba tá crescendo. A Globo tentou montar um Big Brother agora só com influenciadores digitais. Era impensável. Quando a Dolly xinga a Coca-Cola nunca responde, entendeu? Então assim, a Globo querer esse pessoal significa um reconhecimento de mudança muito grande. Eles reconhecem que tem dinheiro ali. Só que 50% de todo o dinheiro colocado no planeta Terra na internet vai para 2 empresas em advertisement, Google e Facebook. Então eles já são maiores do que todos os grupos de anúncio do planeta Terra. Por que os jornais se aproximaram do governo? Porque o governo tem dinheiro. O que nós esperamos, o que o Ícaro espera, e pode ser que seja errado, mas eu acredito que não, é que naturalmente essas empresas se aproximem também do governo, porque o governo anuncia, os grandes grupos anunciam. Fazer esse tipo de estrutura é muito caro. Pega a declaração de resultado de exercício de qualquer uma dessas empresas e vê quanto custa mantê-las de pé. Hoje, para o Conrado ter independência para falar, para o Ícaro ter independência para falar, é muito mais barato, é uma estrutura de uma pessoa só. A não ser que você queira escalonar, criar um grupo, pegar uma sala inteira. Mas não, geralmente é você por você. A estrutura de patronagem, de subscription, de compra de cursos, de treinamentos, ela já é quase que suficiente para que qualquer bom comunicador se mantenha. Então, além de tudo, é uma comunicação muito mais independente. Você não precisa ficar recebendo verba de governo. Não é mais aquela antiga... Lembra dos blogueiros do PT, quando eles recebiam AdSense 5, 6, 10 vezes acima do valor do leilão médio? E aí você tinha socialista Morena recebendo 120 mil. Não sei qual era o valor, mas tipo um valor muito mais alto pelo AdSense. Paulo Amorim, Ricardo Amorim recebendo não sei quanto. Tinha uns 3, 4 nomes que eu lembrava. Então, existia essa relação, que ao final nem sei se foi realmente feito corrupção ou não, mas existia um pagamento acima do valor médio do Google. Então até mesmo essa comunicação independente expurga um pouco essa relação de qual é o grupo que eu tenho que fazer carinho para receber um dinheiro, né? Não, agora você recebe o dinheiro das próprias pessoas. Isso muda muito na hora que você começa a falar. Puta, cara, isso muda muito. E veremos, é porque é um fenômeno novo. Todos esses grupos manifestam um padrão parecido. Veremos pessoas que nós conhecemos, isso vai ficar gravado, veremos pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós admiramos, pessoas que nós confiamos se corromper também por dinheiro público. O cara vai começar a ir da direita cada vez mais para o centro, cada vez do opa, cada vez do opa, de repente, pum, é dinheiro público. Então, nós não estamos aqui tempo suficiente para termos grandes ofertas na mesa. Mas daqui a 5, 6 anos elas vão começar a aparecer. Você acha que então o mercado de publicidade vai chegar? Chega e vai chegar forte. Porque vai ter que ter Angélica daqui. A cauda longa ela existe, mas ela é longa, mas tem pelo menos um outro ponto aqui. Pega o maior número de seguidores, estão concentrados em 10 ou 12 pessoas. É que elas ainda não falam, mas vai ter, mas com muito menos poder do que
todo mundo ouvindo Queen no mesmo disco, no mesmo dia, durante menos concentrado, né? Conrado, você já está preparado para receber os seus patrocínios aí da Coca-Cola, Porsche, Mitsubishi? Nossa, uma marca boa, hein? A minha escolha é eu não vendo nenhum produto na internet exatamente para manter uma independência. E se tiver que fazer qualquer parceria comercial, se for algo que eu acredite, que eu consuma, para mim não tem problema nenhum. Se eu entender que aquilo ali ajuda a outra pessoa, para mim não tem problema nenhum. É importante a gente enxergar uma triangulação aqui que o George Orwell já fazia do povo, da marca e da mídia, né? O povo consome a marca banca a mídia e a mídia controla o povo. Então agora essa parte do controle da mídia pelo povo, essa é a barreira que quebrou. Então quando essa mídia quebra aqui e a gente tem novos argumentadores aparecendo, é o que eu digo no meu Instagram todo dia, eu não quero seguidores, eu quero corações e almas. Eu tenho 230 mil seguidores e tem 23 milhões de views por semana, ações ali. É muito alta a relação de proporção de engajamento. Por quê? Porque eu sou um cara que falo transparentemente o que eu penso. E pelo fato de eu não ter nada comercial interligado nisso, eu posso me dar o luxo de ser independente. E eu vou tentar ser o máximo possível do tempo. O futuro a gente não sabe, é que nem o Ícaro acabou de contar para nós. A gente não conhece o futuro. Até porque o que a gente é hoje ainda não tem nome. Tu é influenciador digital. É um nome adaptado ainda, é um nome adaptado. Me parece que vou me intrometer um pouco aqui no assunto, me parece que por conta de que essa relação de vocês com seguidores ela é muito autêntica, ou seja, vocês são muito livres e independentes, e é isso que mantém. Como vocês são baratos, vocês podem se dar o luxo de eventualmente dizer assim, não quero. É isso aí. Né? O Brasil Paralelo também é barato, né? Comparado, né? A gente já tem um pouco mais de aqui, mas é muito barato comparado a essas ridiculamente mais barato. O que vocês gastam o ano inteiro pra se manter é uma matéria da Globo, cara. Exatamente. E enquanto o Conrado começou a falar, infelizmente o cérebro de marqueteiro não desliga. Ele falou, tenho 230 mil seguidores, eu tenho 23 milhões de impressões semanais. Eu falei, pô, seus números estão bons pra cacete. É bom, né? Então, muito mas olha só, bons, mas veja bem, a gente pode se dar um luxo e dizer assim, não, esse contrato aqui eu não quero. O que começa a acontecer, ao meu ver? As marcas começam a olhar e dizer o seguinte, ixi, eu não tenho controle mais sobre esse cara. Quando você não tem mais o controle, mas você precisa desse cara, o que acontece automaticamente é uma mudança no peso do poder. Você começa a ter um poder. E o que acontece com a marca precisa olhar então para ser interessante e dizer assim, então o que eu preciso, Conrado, para você me vender aí? Ser bom. E aí tu vai dizer para ele, ser bom. Eu não posso entregar uma coisa ruim pro meu público. Então, o que eu entendo é que esse processo ele é muito positivo a partir do ponto em que ele começa a exigir das empresas, das marcas, que sejam melhores para o público, sejam mais coerentes, etc., né? Que façam produtos melhores, realmente melhores. E eu entendo aqui que, de fato, a maioria das empresas faz coisas que vão melhorando a vida das pessoas. Mas, eventualmente, elas só ficam, vamos dizer assim, apertando ali, diminuindo, né, a entrega, etc., o que passa a ser, vamos dizer assim, pressionado de outra forma a partir disso aí. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo. Eu tenho alguns pontos bem interessantes para sustentar. Quando a empresa faz esse movimento ao final que você falou, qual é a tendência de toda empresa? O que busca toda empresa, né? Lucro. É isso. Esse negócio de função social e tudo mais é mais uma planificação. É lucro. Quando a empresa fica só enxugando gelo, ou só segurando um negocinho, mexendo coisinhas, geralmente são empresas líderes de mercado em países fechados. Então qual é o único país do mundo que vende Gol 1.0 kit Rally a R$56 mil? Se o preço não for, isso é muito próximo. É o Brasil. Por quê? Porque você não consegue importar. Se você importar, você paga muito caro, então você vai ter que usar aquele. Então as empresas, elas querem se tornar mais eficientes e melhores na sua essência, só que o canto da sereia é tentador. O canto da sereia ao invés de nós investirmos e querermos competir com os coreanos, os chineses, os americanos, por que a gente não põe dinheiro aqui para eles nunca chegarem até aqui, não é? Nunca chegarem até esse país? Eu acho que o comunicador ele é capaz de melhorar. Eu acho que no Skin the Game do Taleb existe um dilema dos 3% que ele fala que é bem interessante. Ele fala que quando 3% da população faz questão de algo e os outros 97% não se importam tanto assim, esse algo chega. E ele usa, por exemplo, o dilema ele mostra que boa parte da carne vendida na Inglaterra é preparada conforme os costumes dos muçulmanos ou dos judeus. Porque as pessoas não se importam que o bicho tenha sido morto assim, mas para eles faz uma diferença danada. Perfeito. Eu acho que
os progressistas, os esquerdistas, eles sempre ocuparam muito bem esse espaço. Então, por exemplo, o cara chega na Coca-Cola, todos os diretores de criação da Coca-Cola são de esquerda. Eles fazem uma propaganda de esquerda, eles fazem uma propaganda que não reproduzem em nada o que as pessoas tomam Coca-Cola. Mas aí o cara que toma Coca-Cola fala, tudo bem que tem isso daí também, eu continuo tomando Coca-Cola. Então a guerra é meio assimétrica, assim, eles sabem jogar o jogo muito melhor do que a gente. Tá mudando, mas eles ainda são muito bons nisso. Perfeitamente. Então, acho que vamos conseguir se sustentar. Mas não tenha dúvida nenhuma, a demanda guardada por informação, por crescimento, por desenvolvimento pessoal, porque hoje em dia na internet, e é o que está mudando muito, o Instagram hoje, e o Ícaro, que tenho certeza que recebe esse mesmo feedback, que são, cara, tu mudou minha vida. Agora eu só consumo, eu digo para as pessoas, cara, é o que eu estava falando antes aqui, olha a questão da influência digital, vê quem é que te influencia, vê quem é que tu respeita, vê quem é que te faz tu crescer, vê quem é que aumenta a tua coragem em si mesmo, vê quem te conta uma história que faz tua espinha ficar ereta. Quanto mais acontece o tempo, mais as pessoas vão limando quem elas estão seguindo. Eu sigo 33 pessoas na internet, não são... Sigo o Ícaro também, consumo ele na internet. Sigo outras pessoas, são meus colegas de trabalho, que eu quero manter uma interação. Ou seja, são muito poucas pessoas que tu tem um contato e que vão, de fato, a quem tu entrega respeito. A quem tu entrega... Por que ele tá me julgando? Porque esse é o grande ponto que a gente tem que levar também. Exatamente a preservação de quem te julga, né? Às vezes as pessoas não têm coragem desse enfrentamento com o outro, desse enfrentamento do mercado, porque ficam muito preocupados com o que os outros julgam ele, né? Que é a questão da conformidade social. Então, se a gente for pensar nesse aspecto aqui, faz parte do crescimento humano ter outros humanos ensinando ele. Então, as pessoas hoje preferem ver, o Ícaro tá me ensinando redes sociais, investimento, assim, assado. Tem outro cara lá que me ensina como eu posso ter mais coragem na minha vida. Tem outro cara que me ensina como é que eu posso ter uma vida mais saudável. Tem outro cara que me entrega desenvolvimento intelectual. Tu acaba consumindo o teu tempo mais em como crescer do que só em bullshitagem, assim, que é o que a gente Cara, nas redes sociais. posso usar um exemplo muito bom que aconteceu essa semana. Alguém vai falar que ele apareceu aqui na gravação, vai chegar até ele. Todas as máquinas da empresa nós consertamos no mesmo lugar, com o mesmo cara que é amigo meu há muitos anos, chamado Ivo. Ele tem um quiosquezinho lá em Santos chamado i9. E ele era aquele típico cara do computador, aquele cara do cabelão grande amarrado, aquele cara meio gordinho, que ficava lá no quiosque mexendo nas Fumando coisas. o dia inteiro. Não sei se fumou, nunca vi fumando, mas tava lá. Aquele cinzeiro. Bem aquele nerd do Simpson, né? E eu fui até o quiosque essa semana, atrás de uma carcaça de MacBook. Eu tava querendo uma carcaça pra colocar como decoração. E eu cheguei lá e falei, o Ivo tá aí? Puta, não tá. E fui mandar um áudio no WhatsApp pra variar. E eu ouvi no fundo do quiosque assim, ô Ícaro. Eu falei, quando eu olhei, o cara tava gigante de forte. O cara tava magro, forte, o cabelo raspado. Eu falei, cara, o cara deve estar consumindo o Ítalo, né? O cara tá bom pra caramba, meu. O cara tá aí. Eu falei, como é que você ficou tão fino assim? Aí o cara me respondeu, YouTube. Eu entrei no YouTube, comecei a seguir 2 ou 3 bodybuilders, peguei a playlist e comecei a treinar do jeito que ele ensina. O cara conseguiu mudar a vida dele através de playlist do YouTube, cara. O próprio produto educacional, por não conseguir se atualizar há muito tempo, por estar planificado pelo MEC, ele também não faz muito sentido, cara. Imagina o cara estudar 5 anos pra fazer publicidade. Tendo que aprender tudo do planeta. Você fez direito, não fez, Conrado? Fiz. Imagina direito ambiental, direito do trabalho, direito tributário. Então, assim, não é eficiente. Só que as pessoas ainda têm medo, as pessoas ainda têm um dilema do diploma, eu ainda acredito que vão demorar aí pelo menos 2 ou 3 gerações pra gente perder de fato isso. Ou talvez o próprio diploma se redesenhe. Mas hoje, o cara tem conhecimento melhor do que o da faculdade, pela internet e por uma fração infinitesimal do preço. Então assim... Quando não é gratuito, né? Quando não é gratuito, cara. É muito maluco isso. É o freemium, né? É muito Nós maluco. falamos aqui de sustentabilidade, de aumento de qualidade de nicho, da ascensão dos normais, né? Das pessoas falando com as pessoas e tudo mais. E a questão da ameaça à liberdade de expressão, né?
Você falou, Ícaro, que do tamanho do peso que tem essas duas grandes empresas na comunicação do mundo hoje, Google e Facebook. Vivemos aí, andamos de mãos dadas com essa ameaça? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Eu só tenho uma resposta para ela, que é: eu não sei. Por um lado, de um lado do meu coração, eu tendo a pensar que nós vivemos num momento extremamente livre. Porque pensa na época em que você vivia sob o regime soviético, ou sobre os nazistas, ou sobre, enfim, muitos e muitos regimes autoritários, ou não, ou sobre o faraó, que falava, você faz isso. Então, a minha tendência mais liberal de achar que nós estamos melhorando todos os dias. Mas o outro lado do meu coração me mostra que existem alguns lugares em que a pessoa diz, olha, o sexo do Conrado é feminino, e você tem que tratá-lo como uma menina de 10 anos, porque é assim que ele se identifica. E nem mesmo um faraó teria coragem de mandar você tratar um cara desse tamanho como uma menina de 10 anos. Então, é mais complexo. São precisas pessoas mais inteligentes do que eu. Conrado, o que você acha que vai acontecer aí? Não, já está acontecendo, né? O Facebook na Europa, por exemplo, contratou... Tem uma chefe de controle de conteúdo para dizer o que é chocante, o que não é, o que ameaça as pessoas, o que não ameaça. Ela era uma ex-policial da Stasi. Eu não tô brincando, eu só esqueci o nome da mulher. Não tô brincando. É isso aí que ocorre. Quem controla hoje essas redes sociais é o pessoal da esquerda. Não há dúvida disso. Eu já fui bloqueado 2 vezes. Eu fui bloqueado no YouTube, pelo que eu falo, às vezes, por denúncia de pessoas. No Instagram eu fui bloqueado 2 vezes por me manifestar, esse teu conteúdo aqui gerou uma comoção, ação bloqueada. Porque no Facebook alemão é uma ex-policial da Stasi que coordena todo o conteúdo que está sendo propagado. E aí quem vai dizer o que é violento ou não, o que é certo ou não, o que é errado ou não? Isso é um mito, né? Um mito, né? Antigo. Nós temos aí em 1984, nós temos várias histórias, né? Que já foram contadas sobre essa possível ditadura invisível que nós acabamos aceitando em nome de uma segurança, em nome de uma estabilidade. E é por isso que o meu coração tem 2 lados. Porque, por um lado, nunca foi tão fácil te dominar economicamente. É só o cara tirar a monetização de todos os seus vídeos, uma hora você vai ter que desistir, aí você pede a patronagem. Tem casos... O Brasil Paralelo acabou de ser hackeado. E foi tenso o final de semana, nós tivemos negociação com o hacker e tal, mas após 24 horas, o YouTube foi lá e resolveu tudo. Como é que o YouTube resolveu? Simplesmente resolveu, botaram uma equipe boa lá, descobriram e tal, resolveram. A gente criou uma outra conta, eles puxaram todo o nosso canal, recuperaram tudo, passaram para a nossa conta nova. O que eu quero dizer com isso? Os hackers têm muito poder. O Google tem muito mais. E aí vem um outro ponto. Nesse dia, o Google estava do nosso lado. E eu confio. Eu não tenho por que desconfiar hoje. Não tenho por que. Acho que até essas coisas me geram desconfiança. Sim. Mas a princípio, a relação que nós temos ali com o YouTube, até então, ok, posso confiar. Mas não tem controle nenhum. Não, nenhum. E por outro lado, nunca nós fomos tão independentes em relação à nossa receita. Até um século atrás, se avançar um pouquinho mais de um século, você não podia nem escolher sua profissão, né? Sua profissão dependia basicamente da zona habitacional que você morava. Você morava numa cidade operária, lógico que você é operário, acabou, não tem o que fazer. Aquela serralheria é o lugar que você vai trabalhar. Hoje, você pode ter receita de todas as... Você pode trabalhar e falar, só exige eu receber em Bitcoin, tirar e colocar na tua carteira de fora, né? Offline. Então, assim, é muito difícil. Eu não sei se a gente tá mais solto ou mais preso, eu não sei se a gente tá mais livre ou menos... Ícaro, talvez seja isso mesmo. Talvez a gente realmente tenha esses 2 caminhos. E por isso que talvez exija da sociedade e das lideranças, inclusive de vocês, talvez que esse assunto seja eventualmente tratado. Um exemplo, por exemplo, fala-se muito da tomada de poder do Facebook, né? O Facebook tem um poder, é o grande vidraceiro do mundo, né? O Google e o Facebook. E nós estamos vendo agora, quem tem ação de empresa tecnológica sabe, você está vendo 2 anos tensos, um ano tenso para essas 2 empresas. Google sendo processado e tendo que responder no parlamento, e o Facebook tendo que responder no Congresso americano, e aí você tem os políticos pressionando a empresa, então também eles vão se arriando, cada um para um lado vai puxando. Então é uma situação que eu acho que ninguém tem a resposta ainda. Será que o Google tem mais poder do que tinha a Standard Oil no início do Rockefeller, com 85% do querosene do planeta Terra?
Mas ele tinha muito o que fazer, ele também não conseguia ter tanto tentáculo sobre tudo, ele mandava uma notícia, demorava 2 meses para chegar do outro lado. Eu acho que talvez o que mais vale aqui para nós é aquele velho jargão, não lembro se Abraham Lincoln ou outro, de que o preço da... Não é Abraham Lincoln. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, porra. Comparar Thomas Jefferson com Abraham Lincoln. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Verdade. Certo? Eu gosto do Zig Ziglar. Zig Ziglar falava, um comunicador desses que vendia todo tipo de coisa, ele falava assim: Over the top. se prepare para o pior, espere o melhor, capitalize sobre aquilo que vier. Se os caras estão combinando, a gente ganha dinheiro com isso. Se os caras estão perdendo, a gente ganha dinheiro com isso. É assim, eu não, de fato eu não sei o que vai acontecer em relação a isso. Espetacular. Estivemos aqui com essas duas feras. É um assunto, poderíamos ficar aqui mais 1 hora aqui, né? Precisaria de mais uns cafezinhos. A risada de Leandro, mais 2 horas, 5 horas. Mas eu espero que... Bom, acho que vocês podem seguir essas figuras aí no Instagram, continuar essa discussão. Nós provavelmente traremos essa discussão aqui novamente. É um dos pilares aí que nos move na defesa da liberdade, em todas as áreas, inclusive a liberdade de expressão, na nova mídia. Nós teremos que estar atentos a isso, né? E, enfim, espero que vocês tenham ficado satisfeitos aqui também de participar com a gente, discutir. Faltou alguma coisa? Não. O que eu quero lembrar as pessoas que estão em casa agora, quiserem saber mais sobre esse assunto, coloca no Google aí, ó, artigo 13, Parlamento Europeu, e vocês vão ver essa grande discussão existindo aí. Interessante. Agora eu vou querer aí, saber então. o que é isso, depois que as câmeras fecharem. Não, exatamente. Bom, então sigam lá no Instagram. Como é que... Fernando Conrado. Ícaro.de Carvalho. Ícaro ICARO. Muito bom. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam. Foi um prazer estar com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala pessoal, espero que tenham gostado do penúltimo debate dessa maratona. Amanhã nós teremos o último debate, que será sobre reforma cultural, onde eu, o meu sócio Henrique e o Lucas estaremos comentando um pouco sobre o projeto da Brasil Paralelo, quais são os próximos passos, como a gente enxerga esse trabalho. Vai acontecer no mesmo horário no nosso canal do YouTube, às 8 horas, gratuito para vocês assistirem. E se você gostou do debate de hoje e está gostando dessa maratona, eu convido vocês a clicar no link embaixo desse vídeo, antes de sair daqui, para conhecer como funciona se tornar um membro assinante da Brasil Paralelo. Essa é a última oportunidade para você se tornar membro com 30% de desconto. São mais de R$150 de desconto para você ter acesso a conteúdos como esse que você assistiu e muitos outros, através de documentários, entrevistas, podcasts, cursos completos, enfim, é uma infinidade de conteúdo para você conhecer e financiar a produção de novos documentários gratuitos que impactam milhões de brasileiros. Esse trabalho é importantíssimo, ele precisa continuar acontecendo e conta com seu apoio para isso. Nos vemos amanhã no debate, às 8 horas aqui no nosso canal do YouTube e até breve.